Era tanto sofrimento na minha vida que a solução veio de onde eu menos esperava. A depressão começou na minha vida, na minha juventude. As pessoas me viam diferente, a família me desprezava, e aquilo foi entrando na minha cabeça. Aí eu comecei a me sentir já vazia, aonde eu não conseguia, às vezes, nem dormir. Então eu trabalhava e, em vez de vir para casa, eu ia para as noitadas, né, e ficava lá com os meus amigos, dava risada, ficava a noite inteira na rua, não tinha hora para chegar, bebia, ficava com um, ficava com o outro. Na hora, o vazio preenchia, mas quando chegava o momento de eu ir voltar para casa, aí começava tudo de novo. Era muita dor, mas dor na alma, dentro de mim. Os problemas que eu passava lá fora, às vezes, passava pela minha cabeça que era culpa dos outros, das outras pessoas, da minha mãe, dos meus amigos, lá de casa, de todo mundo, mas nunca era minha culpa. E foi se agravando, piorando a situação, aonde eu comecei a me envolver com uma pessoa. No começo ela me dava de tudo, me levava para passear, para jantar fora, em vários lugares. E eu comecei a me apegar a ela. Aí aquele vazio eu achei que tinha saído. E não. Aonde foi que eu descobri que a pessoa era casada. Estava me enganando, me iludindo. E aí eu comecei a passar por uma situação muito difícil, porque começou a me machucar, né? Eu sentia aqui dentro que eu estava sendo atraída, sendo que eu era a amante. Aí eu fiquei desempregada, fiquei sem a pessoa que eu queria do meu lado, e foi então que eu me vi no fundo do poço. E foi onde uma madrugada eu, sentada lá no sofá da sala, e eu comecei a chorar e eu falava: "Meu Deus, por que que o senhor está fazendo tudo isso comigo? Por que que o que que o senhor quer de mim? Porque eu não aguento mais esse vazio dentro de mim". Eu ia nas missas, tomava a hóstia, tudo direitinho, ia de quarta-feira, rezava o terço, até em cartomante eu cheguei aí, eu me benzia para tirar aquele peso que estava dentro de mim e, ao mesmo tempo, aquele vazio que eu sentia para sair também, e nada resolvia, nada resolvia. Aonde naquela madrugada que eu chorei tanto, às 3 horas da manhã, eu cobrei de Deus e culpei Deus, e Deus me fez lembrar de uma benzedeira, a dona Luísa. Aí foi no outro dia eu peguei e fui, nem dormi mesmo. Eu acordei, esperei dar umas 10 horas da manhã para ir na casa da pessoa, né. Aí eu fui onde eu cheguei lá na casa da dona Luísa, aí eu falei: "Dona Luísa, tudo bom com a senhora? Eu queria saber se a senhora podia me benzer, que eu estou muito ruim, muito mal, muito pesada". E ela olhou dentro dos meus olhos e falou assim: "Presta atenção, Simone, eu não faço mais isso. Hoje eu busco ajuda na Igreja Universal do Reino de Deus. Você conhece lá? Você já foi lá?". Eu falei: "Não, dona Luísa, eu nunca ouvi falar nessa igreja". Aí ela falou: "Então, eu não faço mais isso, mas eu posso fazer uma oração por você e te convido para você ir lá comigo". Ela disse que quando eu colocasse a planta dos meus pés na Igreja Universal, Deus ia transformar a minha vida. E o interessante é que eu notei na dona Luísa, logo que ela abriu a porta, eu vi algo diferente nela, no semblante dela, e aquela oração me deu força para chegar até a igreja.
E o interessante é que naquele primeiro dia que eu coloquei a planta dos meus pés ali, eu já senti uma diferença na minha vida. O peso saiu no mesmo dia. Eu gostei, fiquei feliz aquele dia, consegui dormir quando eu cheguei em casa. A minha vida começou a mudar. Aí eu vi esperança. E foi nas reuniões que eu descobri que Deus nunca tinha se esquecido de mim, que eu nunca fui rejeitada por Ele, que eu rejeitava Ele. Aí Deus foi, me livrando de tudo que eu tinha, que eu estava passando, da depressão, do sofrimento, do vazio, e eu fui querendo mais, cada vez mais conhecer mais desse Deus tão grande. Com o passar do tempo, eu ouvia as pessoas da igreja falar do Espírito Santo. Aí eu me batizei nas águas e foi numa quarta-feira onde teve a busca do Espírito Santo que eu tanto desejava, buscava de todo o meu coração, e Deus foi falando comigo naquele momento, o pastor buscando, todo mundo buscando, e eu falei: "Meu Deus, eu quero o teu Espírito, revela a tua face para mim". Foi quando Deus desceu o Espírito dele e eu recebi aquela paz, uma alegria muito grande que não tem nem como explicar. E eu comecei a ter a força de Deus dentro de mim, não só do lado de fora, Ele me ajudando, me abençoando, abrindo meus caminhos, me dando as bênçãos sem medidas. Não, eu tinha o abençoador dentro de mim. Até hoje eu vivo e sobrevivo com Ele. Em qualquer situação que eu passo, qualquer tribulação, qualquer dificuldade, Deus ele está ali comigo, do meu lado. E hoje não falta nada, nada. Deus me deu uma família no decorrer dos anos, meu esposo, 3 filhas, a gente comprou um apartamento do lado da catedral onde a gente frequenta, a gente tem o nosso automóvel, não é nada nosso, né, a gente sabe que é tudo emprestado, porque a gente não vai levar nada daqui, a gente só vai levar a nossa alma. Quem diria que a dona Luísa Benzedeira ia me apresentar um Deus tão grande, que eu conheci aqui na Igreja Universal e transformou a minha vida.